Então, a gente vai fazer hoje uma aula. Eu não costumo fazer muita atividade síncrona, porque eu sei que é um pouco cansativo, mas dessa vez eu quis mudar um pouquinho para não ficar sempre no assíncrono. Então, a ideia é falar um pouquinho de informática aplicada à educação, que é um tema bem amplo, né? Porque não é só o foco que eu vou trazer hoje, que é a gente falar um pouquinho sobre educação à distância, mas é a aplicação de qualquer tipo de ferramenta que a gente possa utilizar no meio educacional. E aí pode ser em qualquer nível de ensino. A gente tem alguns trabalhos aqui na UFSM, inclusive eu coloquei uns aí no Moodle para vocês olharem, de jogos educacionais digitais que foram desenvolvidos para a gente trabalhar com a educação básica. Então, aplicar a informática na educação pode ser para qualquer disciplina e também para qualquer nível de ensino, inclusive no ensino superior. E não especificamente nos cursos de informática, então, em qualquer um dos cursos que a gente quiser fazer a aplicação. Então, a gente costuma chamar de informática aplicada à educação ou informática na educação, que é diferente do termo educação em informática. Educação informática, a ideia é quando eu estudo computação. Então, eu sou um aluno de sistemas de informação, de ciência da computação, de análise de sistemas, de engenharia de software, estou fazendo curso técnico de informática, isso sim é educação em informática. O restante todo, quando eu trabalho com uma ferramenta em diferentes disciplinas, em diferentes cursos, aí sim é informática aplicada à educação. E a ideia é falar um pouquinho, então, sobre educação à distância. E aí nós temos alguns termos que apareceram bastante durante a pandemia, e durante a pandemia, no isolamento, vocês estavam acostumados a ter aulas remotas, né? Que não são necessariamente educação à distância. Outra coisa também que não se costuma usar é ensino à distância, porque a palavra ensino, ela dá muito a noção de instrução, do professor instruir os alunos. O que não é o caso quando a gente está no ensino superior, por exemplo, né, ou educação superior, que a gente quer que o aluno construa conhecimento. Então, o ensino seria uma coisa muito direcionada, como se eu dissesse que o aluno aprende apenas aquilo que o professor quer ensinar. Então, por isso que o termo não é ensino à distância, sim educação à distância, que é diferente do ensino remoto e do ensino híbrido. O ensino remoto, dependendo da universidade, o nome foi diferente, né? A URGS, por exemplo, chamou de ERE, Ensino Remoto Emergencial. A UFSM chamou de REDE, Regime Especial Domiciliar de Estudos. O ensino remoto, qual é a ideia? Eu fazer a mesma coisa que eu faria num curso presencial, só que de forma remota. Se eu, por exemplo, fazia uma atividade no papel, o aluno busca o papel na escola, como aconteceu em várias escolas que não tinham, que os alunos não tinham recursos tecnológicos, os alunos iam até a escola para buscar um documento. Né? Acho que chegou mais alguém aqui na apresentação. Então, ensino remoto seria só transpor o que se faz no modelo presencial e aplicar isso no modelo remoto, sem nenhum tipo de modificação, material específico. Seria como fazer a mesma aula tradicional, só que usando a tecnologia para transmitir a aula. O ensino híbrido é o que a gente está fazendo em 2022, em que algumas disciplinas estão trabalhando presencial e um pouco à distância, alguma carga horária à distância. Então, é uma mistura, né? Tem aula presencial, tem atividade à distância pode ser utilizando o ambiente virtual, pode ser como a gente está fazendo hoje, com uma aula síncrona, pode ser com uma atividade assíncrona, pode ser fazendo um projeto à distância. E o EAD especificamente são os cursos que são já construídos para a modalidade à distância. O projeto pedagógico já é previsto para ser ofertado na modalidade à distância. Como é o caso da nossa licenciatura em computação que nós temos aqui no campus de Frederico Westphalen. Ele é um curso à distância, ele existe desde 2017, a gente já está ofertando a segunda turma, e aí nós ofertamos em 5 cidades diferentes. A primeira turma foi em 5 cidades, agora a segunda em outras 5 cidades, e os alunos, eles precisam de polo aberto do Brasil, onde eles se matricularam. Agora a gente tem o curso em Cachoeira do Sul, 3 de Maio, Tio Hugo, e eles têm que ir lá no polo, pelo menos para fazer as avaliações, porque as avaliações são presenciais. O Ministério da Educação ainda obriga que, quando o professor faz alguma prova e essa prova não tem consulta, que o aluno vá até o polo para fazer a prova, mesmo que a prova seja feita no ambiente virtual, mas ele tem que estar lá presente no polo. Então, a educação tem um projeto específico, o curso é criado para ser ofertado no modelo de AD. Tem a questão toda de polos, porque o aluno precisa ir até um local para fazer as avaliações e também algumas interações.
Tem a questão dos tutores, além do professor que prepara o material, tem que ter um tutor que acompanha o aluno. O tutor, por exemplo, é que corrige as atividades, tira a dúvida dos alunos, o professor ele mais prepara a disciplina e os materiais, mas quem faz a interação com os alunos é o tutor. Então, é um modelo diferente do ensino remoto, onde eu só replico o que eu fazia na aula presencial usando a tecnologia, como o Google Meet, por exemplo, e do ensino híbrido, onde a gente mescla a aula presencial com alguma atividade à distância. A educação à distância ela é uma coisa que tem que ser mais preparada para que o aluno possa fazer um curso todo à distância. Eu lembrei agora, eu tive em Palmeira das Missões na terça-feira da semana passada, e chegou mais alguém, o Gustavo está chegando. E tinha um aluno que estava lá no evento, que era da Coordenadoria Regional de Educação, e ele foi meu aluno na licenciatura em computação na primeira turma, o nome dele é Maurício. E aí, quando eu estava subindo a escada para ir para o auditório onde ia ser feita a palestra, eu vi o Maurício subindo um pouco atrás de mim, mas o que foi engraçado é que o Maurício fez o curso comigo e estudou durante 4 anos a licenciatura, e ele foi me orientando de trabalho de conclusão de curso. E a gente nunca tinha se visto pessoalmente, porque ele ia no polo para fazer as provas, só que eu não ia lá no polo para aplicar, que geralmente quem aplica as provas ou é o tutor ou é o pessoal do próprio polo. E no último ano do curso, a gente estava em isolamento social, então todo o TCC e a própria formatura foi toda online, e eu nunca tinha visto ele pessoalmente, mas parecia que eu já conhecia ele há um tempão, porque a gente, como interagiu, ele como aluno durante 4 anos, e depois o meu orientando de TCC, mesmo à distância, é uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, mas que eu conhecia e já conversava com ele há bastante tempo. Então, apesar da educação ser à distância, e essa distância ser geográfica, né, porque os alunos estão dispersos em vários lugares, a gente consegue, de uma forma ou outra, ainda se aproximar. Não do mesmo jeito que acontece no ensino presencial, né? A gente mesmo ficou 2 anos fora, quando nós voltamos esse ano, todo mundo sentiu um pouco esse retorno, né? Vocês, alunos, e nós também, tinha alunos que começaram o curso em 2020 e que não tinham ainda tido nenhuma experiência de aula presencial e tiveram agora em 2022. Então, alunos que nós conhecíamos pelo Meet, professores que também alunos só conheciam pelo Meet, nosso primeiro contato presencial, que é bastante diferente do que a gente está acostumado a fazer usando só a tecnologia. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de educação à distância, e depois, como eu comentei com vocês na mensagem que eu uma atividade para vocês fazerem, como essa disciplina é opinativa, também opinativa. Vocês vão opinar sobre educação à distância. Eu vou colocar ali um fórum para nós depois discutirmos. Que a gente chama em inglês de distance learning. Então, esse seria o termo na língua inglesa. Qual é a ideia principal de educação à distância? Autoaprendizagem. Eu, de uma certa forma, aprender sozinho. Ser autodidata. Né? Então, eu buscar os recursos. O que já é muito comum hoje em dia, né? Mesmo que eu vá na universidade para fazer uma disciplina, eu tenho muito material à disposição, livros eletrônicos, videoaula, tem muita coisa no YouTube. Então, eu tenho muito material para buscar, para poder estudar sozinho, se eu falto uma aula, ou também se eu quero aprender alguma coisa que não faz parte do currículo, ou até mesmo se eu quero ver uma visão diferente do que o meu professor está ensinando. Às vezes o professor está ensinando de uma forma e eu quero estudar um pouco diferente. Então, a ideia de trabalhar na educação à distância é aprender sozinho. Só que não é só ser um autodidata, né? Os cursos à distância, eles têm, como eu comentei antes, um professor que prepara o material, tem um tutor que corrige as atividades, que interage com os alunos, que tira dúvidas. Então, não é assim, eu sou autodidata, aprendo tudo sozinho. Eu sou autodidata se eu vou na internet e começo a estudar algum conteúdo que eu me interesso. Esses dias, na aula de quinta-feira, a gente estava falando sobre gerência de projetos e aí usamos um vídeo que falava sobre design thinking. E aí um aluno perguntou para mim se eu já tinha trabalhado com design thinking. E eu disse para ele que não. Ele disse assim, eu vou procurar alguns vídeos na internet e vou estudar um pouco para entender o que é, porque eu me interessei para saber o que é design thinking. Então, isso é autodidatismo, ou seja, eu vou buscar um conteúdo que eu acho interessante e vou estudar sozinho. A educação à distância formal, não, eu não estudo sozinho, eu preciso de apoio, né? Material, ambiente virtual, professor formador que faz os materiais, o tutor, as avaliações. Eu tenho todo um acompanhamento para fazer isso. Então, a educação à distância, a gente pode chamar isso de uma forma diferente de ensinar para diferentes formas de aprender, e tem algumas vantagens, né?
Uma das principais vantagens é eu poder estudar onde eu quiser e quando. Se não tem atividade síncrona, como essa atividade que nós estamos fazendo agora, o aluno tem liberdade de estudar quando quer, né? Pode estudar no final de semana, pode estudar no turno da manhã, pode estudar à noite. O nosso curso de licenciatura em computação, por exemplo, sempre que os professores marcam uma atividade síncrona, sempre tem briga, porque como o curso está sendo ofertado em 5 cidades, em 5 locais diferentes, e as pessoas trabalham em horários diferentes, eles nunca conseguem achar um horário que todo mundo pode participar. Ah, eu faço no sábado, daí tem alguém que é professor da aula no sábado. Ah, eu faço de noite, daí tem alguém que trabalha de noite. Aí faz de tarde, daí tem alguém que trabalha de tarde. Então, é muito complicado, né? Se todas as atividades forem assíncronas, daí sim o aluno pode fazer quando quiser. Caso contrário, né? Em algum momento vai ter que fazer ou a avaliação presencial no polo, ou a atividade síncrona, e vai ter que achar um espaço na agenda para poder encaixar aquela atividade. Chegou mais gente. Quando a gente está na aula presencial, o aluno entra, não tem problema, que tem que autorizar a entrada já é um pouquinho mais complicado, né? Qual é a ideia da gente então trabalhar à distância? Tem dois autores, que são da área pedagógica, não são da área de computação, que falam sobre uma abordagem chamada construtivista, ou construtivismo, que é nós, como sujeitos, né, como alunos, como estudantes, construirmos o nosso conhecimento, que são o Jean Piaget, que estudou toda essa questão biológica de como é que nós aprendemos, e um outro autor, que é o Vygotsky, que é esse que está citado aqui no slide, né? O Vygotsky, ele fala muito sobre a minha aprendizagem de acordo com a cultura, porque eu vivo num determinado local e muitas coisas são culturais, né? Então, eu também aprendo interagindo com a sociedade e com o local onde eu estou. Por isso que é muito importante, né, o ambiente universitário, que é um ambiente que a gente também pode aprender coisas que a gente não aprenderia na empresa, e vice-versa, né? Eu vou para o ambiente empresarial, eu vou aprender coisas que eu não vou aprender na universidade, porque lá no ambiente empresarial tem uma outra dinâmica. Se eu estou na minha casa e eu faço só um curso à distância e eu nunca vou na universidade, eu também vou perder esse espaço cultural, né, de estar na universidade, de interagir com os meus colegas, de interagir com outros cursos, de participar de eventos. Então, essa inserção é o que Vygotsky fala de eu também aprender quando estou interagindo com a minha comunidade, com a sociedade. E a outra questão da abordagem construtivista é a do Jean Piaget, que estudou mais a questão biológica, né? Como é que o nosso cérebro vai aprendendo até que a gente chegue a uma idade, quando a gente chega mais ou menos na idade de 15 anos, quando a gente começa a ter um pouco mais de maturidade para aprender coisas mais abstratas. Por exemplo, a computação se trabalha muito com abstração. E aí uma criança pequena, segundo o Jean Piaget, ainda não tem o seu cérebro maduro o suficiente para aprender abstrações. E aí isso vai se construindo com o tempo, né? Com o tempo que eu consigo, então, construir o meu conhecimento. O que seria construir conhecimento? Às vezes eu dou uns exemplos na aula de programação. Ah, vamos falar sobre programação em Python. A gente pode pegar uma turma em que cada um sabe um pouco de Python, só que nós não sabemos a mesma coisa. Tem um aluno que estudou sozinho, tem um aluno que está trabalhando no emprego com Python, tem um aluno que está fazendo seu trabalho de conclusão em Python, tem um aluno que conhece muito pouco, tem um aluno que conhece bastante. Então, nós temos um conhecimento sobre aquele tema, mas cada um tem a sua visão e o conhecimento construído a partir da sua experiência. Pode ser não necessariamente maior do que o outro, mas diferente. Então, às vezes, a gente até está falando da mesma coisa, mas a nossa visão é diferente, ou a gente aprendeu a fazer de um jeito diferente, e aí o professor mostra uma coisa na aula e eu, não entendi assim, eu não tinha aprendido assim, eu não conheço dessa forma, porque eu aprendi de um outro jeito, eu construí meu conhecimento sobre aquela tecnologia do Python, por exemplo, de uma outra forma. Se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta ou reclamar de alguma coisa, me avisem, tá? Porque enquanto eu estou aqui projetando os slides, eu não consigo enxergar vocês ali no Meet, porque a gente não tem como ver as duas janelas, ok? Então, quando a gente fala de educação à distância, uma coisa bem importante, né, é a interatividade, que também deveria acontecer na aula presencial, né? Quando a aula é de uma disciplina como essa nossa de computadores e sociedade, que ela é mais opinativa, que eu posso fazer perguntas e vocês darem as sugestões e as opiniões de vocês, a gente consegue ter uma interação maior. Mas se a aula é muito teórica e não é opinativa, e o professor fica, por exemplo, só projetando e lendo os slides, eu não tenho muita interação.
que é só aquele conhecimento expositivo, né? Eu projeto slide, o aluno ouve, e depois vai para casa e faz uma prova, faz uma atividade. Na educação à distância, essa interação, então, ela é toda mediada pela tecnologia, através de um fórum, através de uma tarefa, mensagem, uma aula síncrona com vídeo, um chat. De alguma forma, essa interação tem que acontecer entre a turma, entre os alunos, entre o aluno e o professor, entre os alunos e o tutor, que é quem faz a mediação das tarefas. Quanto menos interação tiver, mais o aluno se sente sozinho. Então, assim, se eu não faço nenhuma interação, o curso é toda à distância e não tem nenhuma interação, eu respondo uma atividade e meu professor não me dá feedback nenhum. Ou eu mando atividade e o professor nem vai ler. Ou nunca leu, nunca me deu nenhuma resposta. Eu vou começando a ficar cada vez mais sozinho e não interajo, né? Não interajo com os meus colegas, nem com o professor, nem com o tutor, e eu perco a chance de aprender mais, porque quando a gente interage, a gente tem a chance de aprender mais. Porque quando a gente interage, a ideia não é só eu responder tarefas, eu posso interagir para ajudar os meus colegas, eu posso interagir para tirar uma dúvida, eu posso interagir para fazer uma proposta de um material que pode ser utilizado pela turma, que o professor possa usar. Então, a interação não é só o professor faz uma pergunta e eu escrevo a resposta. Às vezes, a interação é eu escrever a pergunta e eu aprender a fazer uma pergunta, não só responder as perguntas que estão prontas. O que eu tenho além da interação que é importante para trabalhar com a educação à distância? O material educacional. Então, eu costumo dizer que um ambiente virtual de aprendizagem ele não é um xerox eletrônico. Então, se o material que eu vou colocar no Moodle é só um texto, por exemplo, não precisaria usar aquele ambiente. Lógico que quando eu estou numa disciplina que é presencial e a gente está usando o Moodle só como ambiente de apoio, eu não tenho necessariamente que criar um material didático digital específico para a disciplina. Mas se o curso for à distância, sim. Por exemplo, nos cursos da Universidade Aberta do Brasil, cada disciplina tem um e-book específico da disciplina. Então, o professor ele pode fazer slide, ele pode fazer videoaula, ele pode fazer videoaula gravada, ele pode fazer fórum, mas, além de tudo aquilo, tem sempre um e-book construído especificamente para cada disciplina. E esse e-book ele é trabalhado por um professor que não necessariamente é o professor que ministra a disciplina. Então, se constrói um e-book, esse e-book é um material que vai ser um material como se fosse o norteador daquela disciplina, mas o professor depois, em cima daquele material, pode criar outras coisas, né? Se eu só trabalhar com texto, não faz muito sentido trabalhar com tecnologia, né? Então, eu tenho que trabalhar com vídeo, tenho que trabalhar com imagem, tenho que trabalhar com ferramentas interativas como o fórum, que é uma ferramenta bem interessante para fazer discussão na internet, para que esse material também provoque interação. Se é só leitura, não faz muito sentido, porque daí não é muito interativo. Além disso, outra questão que se estuda bastante são chamados estilos de aprendizagem. Esse semestre, quem veio na nossa primeira aula, nem todo mundo veio, né? Mas quem veio deve lembrar que eu apliquei um questionário sobre os estilos cognitivos, ou estilos de aprendizagem. O que é um estilo cognitivo? Como é que eu aprendo? Então, tem vários autores que estudam formas diferentes de estudar e de aprender. Alunos que aprendem mais quando leem, alunos que aprendem mais fazendo, alunos que precisam reescrever o que estão estudando, alunos que aprendem ensinando um outro colega. Então, são diferentes estilos de aprendizagem. E quando a gente cria um curso à distância, a ideia seria poder fazer materiais para atender diferentes estilos. E aí isso não é tão simples, né? Eu tenho que fazer um material, por exemplo, para quem gosta de ler, tenho que fazer um material mais visual para quem não gosta de ler tanto, tenho que fazer alguma atividade para alguém que não gosta de ler, prefere já ir direto para a interação. Então, eu teria que construir uma mesma aula de muitas formas diferentes para atender pessoas que têm diferentes estilos de aprendizagem. A questão da educação à distância no Brasil, né, e também fora do Brasil, ela não foi criada com a questão da internet. Então, por exemplo, aqui no Brasil, em 1939 e em 1941, já existiam alguns institutos, como é o caso aqui do Instituto Monitor e do Instituto Universal Brasileiro, que ofertavam cursos pelo correio. Então, eu lembro que antigamente, quando a gente comprava aquelas historinhas em quadrinhos, os gibis, quase sempre no final tinha uma propaganda
do Instituto Universal Brasileiro com vários cursos à distância, desde cursos simples de corte e costura, até cursos que tinham laboratórios, como o curso de eletrotécnica, que o aluno recebia pelo correio um laboratório para poder fazer as atividades práticas. Então, o correio é um exemplo de educação à distância, a televisão, como o canal Futura, por exemplo, que é um canal voltado para a educação, é uma forma de fazer educação à distância, videoconferência. Então, tem uma série de formas que antes da internet já existiam. Só que, claro, que a internet potencializou isso tudo, né? Claro, hoje em dia, quando a gente fala em AD, a gente lembra a internet. Ah, como é que eu vou fazer AD sem internet? Mas eu posso fazer, por exemplo, educação à distância pelo rádio. As pessoas podem ouvir, como antigamente ouviam novelas no rádio, elas poderiam ouvir conteúdos que elas querem aprender no rádio. Então, a EAD não necessariamente está ligada com a internet. A internet, na verdade, potencializou tudo isso. A partir de 1994, né, quando a internet chegou ao Brasil, em 1994, 95, aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul começou a ter o acesso para que os alunos e professores pudessem usar a internet nos seus laboratórios, ainda não em casa, a gente não tinha isso em casa ainda. E logo depois, em 1996, quando foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reformulada, porque ela já existia, mas era uma versão bem anterior, essa lei estabeleceu os critérios para que pudesse ser ofertada educação à distância. E aí se começou a pensar como criar cursos oficiais à distância, como existem agora, cursos de graduação, cursos de especialização, cursos técnicos, cursos livres que não são cursos obrigatórios, né? Vocês podem fazer uma série de cursos na internet, que a gente poderia chamar de cursos de extensão, que são chamados cursos livres, que não tem que seguir nenhuma legislação de prova, de carga horária, porque eles não têm que seguir as diretrizes do Ministério da Educação. Qual é o maior problema que se vê na educação à distância? A questão da evasão. A evasão, por exemplo, nos cursos que o FSM oferta na modalidade de educação à distância, ela chega a ser maior do que 40%. Alguns cursos ultrapassa 50%. Então, existem algumas possibilidades, né? Entre elas, a falta de condições financeiras de alguns alunos. Quando é um curso em uma instituição pública, como é o caso do FSM, que não paga mensalidade, o que é a condição financeira? Às vezes, a condição financeira de ter um bom equipamento de informática em casa, de ter um acesso à internet de qualidade, de se deslocar até o polo, porque algumas pessoas, por exemplo, se matriculam. Eu tenho um aluno, por exemplo, matriculado no polo de Cachoeira do Sul, mas ele mora em Gravataí. Então, para ele poder sair de Gravataí para ir no polo de Cachoeira do Sul, ele vai levar quase 4 horas de viagem, no mínimo, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras de ir até o polo para fazer as atividades presenciais. Mas a principal dificuldade é a autonomia, a falta de autonomia. Como que eu vou gerenciar os estudos e estudar de uma certa forma, não sozinho, porque tem interação com os tutores, com os professores, mas eu estou sozinho na minha casa. E aí, quando aconteceu o nosso ensino remoto emergencial, nesses 2 anos do isolamento social, eu vi que vários alunos se matriculavam nas disciplinas e eu mandava mensagem pelo Moodle e perguntava, porque o aluno não aparecia na primeira semana, não fazia atividade nenhuma, não respondia o fórum, e aí eu mandava algumas mensagens individuais e perguntava assim, fulano, você não vai fazer as atividades, está com alguma dificuldade, posso te ajudar? E alguns me respondiam que tinham feito a matrícula só para não perder o vínculo, mas que não iam fazer disciplinas no modelo remoto porque eles não se sentiam confortáveis para estudar à distância. Então, tem algumas pessoas que não conseguem construir essa autonomia, que elas preferem vir até a universidade e fazerem todas as atividades presenciais. Assim como tem alguns colegas que têm conversado comigo na aula que são ao contrário, né, que preferiam que tudo fosse à distância porque estava muito mais tranquilo ficar em casa do que ter que ir na universidade para estudar. Mas essa autonomia ela é difícil de construir. Né? É difícil a gente estabelecer um horário para estudar, se eu não tenho que ir na aula presencial, né? Então, estabelecer um horário que eu vou estudar sozinho, estabelecer um horário para fazer as atividades, né? Eu construir a minha forma de estudo e a minha rotina de estudo sem ter que ir presencialmente lá na universidade, como se eu estivesse lá bater ponto, tem que chegar às 19 horas, tem que sair às 22. Então, uma autonomia que é uma liberdade que a educação à distância me dá, mas que daí muitas pessoas não sabem usar essa liberdade, né, de estudar no momento que elas quiserem.
A evasão também acontece por quê? Falha na comunicação. O aluno submete uma atividade, o professor não corrige, não dá feedback, o aluno entra em contato, está com uma dúvida, ninguém responde, ou responde, o aluno continua não entendendo, então, ou faz uma pergunta e, eu fiz uma pergunta, o professor levou 15 dias para me responder. Isso é bem comum na educação à distância, eu coordeno um curso e muitas vezes eu recebo a mensagem dos alunos reclamando, assim, mandei mensagem para o professor e ele não me respondeu nada. Mandei mensagem para o tutor e já faz 2 semanas o tutor não me disse coisa nenhuma. E aí a pessoa começa a ficar chateada, ela não tem ajuda, ela estava tentando fazer uma atividade, ela não tem para quem perguntar, ela vai usar os recursos do tutor e do professor e as pessoas não respondem, e aí muita gente acaba desistindo do curso por causa disso. Né? Uma outra questão que tem a ver especificamente com o curso de computação, né? Esse curso que eu coordeno chama licenciatura em computação porque a ideia é formar professores de computação para a educação básica, não para o ensino superior. A maior dificuldade dos alunos é aprender programação à distância. Então, quem vem de curso técnico, ou até mesmo quem já fez uma graduação em computação, mas não tem habilitação para ser professor, não tem licenciatura, é mais tranquilo, essa pessoa já sabe programar. Quem vem de outras áreas e vai fazer a disciplina de programação, e é mais de uma, são várias disciplinas de programação, muitas vezes na segunda disciplina de programação a pessoa já desiste. Ela faz a de algoritmos, patina muito em algoritmos, e na primeira disciplina de programação efetiva que tem, que é programação em C, ali a gente tem uma evasão enorme. Mas isso é uma coisa bem específica de um curso de computação. Que também acontece um pouco no presencial, né? Muitos alunos desistem quando a gente começa a estudar programação. Alguns mitos, né, na educação à distância. O aluno assume os estudos por conta própria. Isso não é verdade, tá? A maioria não consegue, tem dificuldade de estabelecer um calendário, de organizar o seu tempo, de achar uma forma de estudar sozinho, e aí, então, isso aumenta a evasão, né? Porque a pessoa não está preparada para estudar à distância. Então, isso é uma coisa que vários autores discutem e mostram que a grande maioria dos alunos não conseguem fazer esse estudo por conta própria. Algumas constatações positivas, né? Fórum de discussão, como é o caso do Moodle, né? É uma das melhores ferramentas para discussão coletiva. Só que o fórum ele só funciona para disciplinas onde tem um espaço de discussão, né? Eu costumo dizer que algumas disciplinas que a gente ministra não tem discussão porque são técnicas, né? Eu vou dar aula de uma linguagem de programação, aí tem uma regra de sintaxe para seguir. Não adianta eu discutir, né? A regra de sintaxe é aquela, tem que escrever daquele jeito, caso contrário, não funciona. Então, não é um tipo de disciplina que se tem espaço para discutir. Essa disciplina aqui, por exemplo, tem espaço, né? Eu posso falar da minha opinião, então eu posso colocar um tema, os alunos podem colocar a sua opinião e a gente pode construir coletivamente conhecimento a partir da opinião de todos, né? E as mensagens, correio eletrônico, a própria mensagem do Moodle ali, que tem um ambiente para mandar mensagem, é a forma mais simples de fazer diálogo com os alunos, né? Os alunos também dizem muitas vezes, reclamam para nós, né? Por que que não se usa o WhatsApp para fazer essa interação, né? No caso dos cursos à distância da UFSM, que são ofertados pela Universidade Aberta do Brasil, o ambiente virtual do Moodle é o ambiente oficial. E ali, sempre que um professor ou um aluno manda uma mensagem, aquela mensagem fica registrada. E o WhatsApp é como se fosse um recurso extra. Ele não é um recurso oficial. Então, eu até posso usar o WhatsApp, mas aquela mensagem não vai ficar guardada. Se eu quiser dizer assim, mas o meu aluno nunca interagiu, o meu aluno nunca entrou, eu vou lá no Moodle, eu consigo fazer um relatório e verificar quantas vezes o aluno acessou, se ele respondeu as mensagens. Então, eu tenho um ambiente onde eu consigo ter um tipo de controle, inclusive para pedir para os tutores, me dá um relatório dos alunos que não estão acessando, ou dos alunos que receberam mensagem e não responderam. E no WhatsApp eu não teria esse tipo de coisa, né? Então, o WhatsApp pode ser usado, mas ele fica como uma ferramenta extra, ele não faz parte desse escopo do ambiente virtual. Quem sabe no futuro vai se fazer alguma coisa para integrar também o WhatsApp dentro de um outro ambiente virtual, o próprio Moodle ou outros ambientes também, e aí poderia ser uma coisa mais simples de interagir, né, do que usar as mensagens dos ambientes virtuais de aprendizagem, como é o caso do nosso Moodle. Algumas diferenças, assim, quando a gente fala, por exemplo, então, de aula presencial e aula à distância.
E o que a gente está fazendo agora esse ano na UFSM de 2022 é o híbrido, que é misturar as duas coisas, né? É um pouco presencial, um pouco à distância. Então, quando eu falo do presencial, o centro geográfico é a sala de aula. Quando eu falo de educação à distância, o aluno estuda onde ele quiser, né? Está em casa, está no trabalho, está viajando no final de semana. Quando eu estou no presencial, a gente tem muita questão da interação social, porque a gente conversa, né? Conversa antes de entrar na aula, conversa no intervalo, os alunos vão para o intervalo, vão tomar um café, se conversa na aula, então aquela interação da gente conhecer as pessoas e trocar ideias ali. A interação no ambiente virtual é diferente, né? Ocorre pelo fórum, pelo chat, muitas vezes se manda mensagem e a gente nunca viu a pessoa, então não é a mesma coisa que interagir presencialmente. Presencial, o foco maior, a ênfase é na interação, à distância, o foco na mediação. O tutor mediando as atividades, o tutor mediando as tarefas que os professores definiram, então o tutor faz a mediação entre o professor e os alunos. Tem alguém que fica ali no meio de campo, né, que não é professor, o tutor não é um professor, mas ele é a primeira pessoa com quem o aluno vai ter contato. E caso o tutor não consiga resolver, ele vai pedir ajuda para o professor da disciplina ou para o professor que construiu os materiais didáticos, né? A ideia do ensino presencial, quase sempre atividade controlada pelo professor, né? O professor faz todo o planejamento e define todo o ritual da aula, o que vai ser visto em cada momento, exercícios, e à distância, a questão da autonomia, né? Aprender de forma independente e autônoma, que é aquela questão de dificuldade, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade de aprenderem sozinhos. Ainda outras diferenças, né? No presencial só tem o professor, à distância eu tenho um conteudista, que é o professor que faz o material, eu tenho o tutor que faz a mediação, eu tenho o professor da disciplina, que a gente costuma chamar de professor formador, que não necessariamente é o professor conteudista. Eu tenho uma comunicação que pode ser síncrona ou assíncrona. Então, agora essa aula é síncrona. Nós marcamos segunda-feira, a partir das 19 horas, todo mundo está no Meet. Ela poderia ser uma aula síncrona, coloca uma videoaula, uma atividade que vocês fazem quando vocês quiserem. Então, algumas diferenças, né, que a gente vai conseguir identificar quando eu trabalho no modelo mais tradicional, que é só presencial, ou no modelo à distância. E o híbrido, né, misturar essas duas coisas. A principal questão, né, de trabalhar com a educação à distância é usar um AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, nós temos alguns ambientes virtuais de aprendizagem bem conhecidos, alguns mais antigos que vocês também nunca devem ter ouvido falar, como o AulaNet, Teleduc, o Moodle, que é o ambiente que a gente usa na UFSM, o Google Classroom, que foi o ambiente que a Secretaria aqui do Rio Grande do Sul de Educação aplicou em todas as escolas públicas estaduais, então, um ambiente que vários professores tiveram que aprender a utilizar. Então, são ambientes onde eu uso não só como repositório para colocar um material didático, mas para fazer um link para uma videoaula que eu mesmo possa ter construído ou não, para fazer uma atividade interativa, para um fórum. E quando a gente tem aula presencial, esse ambiente ele é só um ambiente de apoio. Quando um professor, por exemplo, decide que a sua disciplina vai ser só presencial, não é híbrida, por exemplo, ele pode nem usar o Moodle. Ele não é obrigado a criar uma sala de aula virtual e colocar materiais ali. Porque a aula dele é presencial, ele pode usar todo o material dele que ele quiser só na aula presencial. Eu uso, mesmo quando a aula é só presencial, quando era antes da pandemia, sempre como apoio. O aluno não pode vir na aula, ele quer ver o que a gente estudou naquela aula. Tem lá os slides, tem algum exercício, não necessariamente exatamente como eu vi na aula presencial, porque na aula presencial as coisas às vezes não correm como a gente tinha previsto ali, mas é um local onde ele tem um apoio. Eu não pude vir na aula, eu quero ver qual é o conteúdo que a gente estava estudando, eu quero poder me situar na disciplina. No EAD, não. O EAD, o ambiente virtual de aprendizagem, é exatamente o que o aluno vai seguir, né? Ali vão estar todas as atividades, todos os passos, tudo que ele tem que fazer, quando tem que entregar, porque aí sim ele está seguindo todo o curso usando o ambiente virtual de aprendizagem. Então, existe uma série de ambientes virtuais de aprendizagem, que alguns autores chamam de salas de aula virtual, e utilizando a internet. Como eu comentei lá no início, né, a internet não é a origem da educação à distância. A educação à distância pode ser feita pelo correio, pode ser feita pelo rádio, pela televisão, mas quando eu falo de internet, eu associo a um ambiente virtual de aprendizagem, uma sala de aula virtual onde eu vou interagir com algum tipo de tecnologia.
E aí, quando eu vou trabalhar com as ferramentas desses ambientes virtuais de aprendizagem, né, eu tenho essas duas possibilidades, que é trabalhar de forma síncrona ou assíncrona. Por exemplo, quando eu mando um e-mail para alguém, que hoje em dia a gente quase não usa mais e-mail, né? Um e-mail é assíncrono, eu mando a pessoa ler quando ela quiser. Síncrono é naquele mesmo momento, ela está fazendo um chat, por exemplo. Uma aula online pelo Meet, é síncrono. Ah, mas eu vou gravar a aula, como eu estou fazendo agora, né? Eu vou gravar a aula e depois vou postá-la no YouTube. Aí, se o aluno assistir depois, é assíncrono. Se ele está assistindo agora junto comigo, é síncrono. Então, depende muito, né? Até mesmo quando vocês vão trabalhar em home office, algumas coisas em home office vocês vão ter que fazer de forma síncrona. Ah, tem uma reunião com a equipe. Aí o chefe marcou uma reunião em tal horário, e aí aquilo é síncrono. Todo mundo tem que estar naquele momento lá no ambiente para fazer a reunião. E a maioria das atividades do home office é assíncrona, ou seja, eu faço atividade durante o dia e tenho entregas, tenho tarefas para fazer, mas eu não tenho que estar interagindo online, né? Então, isso é bem comum não só nos cursos à distância, mas também no nosso trabalho de home office. O Moodle, que é o ambiente que a gente usa na UFSM, ele é um ambiente interessante porque ele é desenvolvido em linguagem de programação PHP, e ele é um software livre. Então, qualquer um de nós pode ir lá no site do Moodle.org, pode baixar um servidor do Moodle e pode criar cursos dentro do Moodle e ofertar esses cursos, se forem cursos livres, por exemplo, que não tem que ter nenhum tipo de certificação, isso é muito tranquilo. Posso usar o Moodle, por exemplo, na minha empresa, se eu quiser fazer algum tipo de treinamento e preciso de um ambiente como repositório. E como ele foi desenvolvido em PHP e tem o código aberto, a gente pode modificar o código também. Então, se eu tenho conhecimento da linguagem PHP, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Teve um aluno meu uma vez que fez um trabalho que era com estilos de aprendizagem. Então, quando o professor ia colocando os conteúdos, os materiais dentro do Moodle, ele dizia para qual estilo de aprendizagem aquele material estava direcionado, e aí os alunos só acessavam, só visualizavam os materiais que eram mais adequados para o seu estilo de aprendizagem. Aí ele teve que implementar. Na hora que o professor cadastra um recurso, que é quando a gente vai montar os cursos, ele teve que implementar uma outra interface para que eu pudesse, além de cadastrar o material, poder dizer a que tipo de categoria ele pertencia, e depois o aluno tinha que preencher um questionário para eu também identificar qual era o estilo de aprendizagem do aluno, e aí mostrar os conteúdos de acordo com aquele estilo. Isso foi possível porque eu tinha ali um software livre com código aberto, e o aluno foi lá e aprendeu, já sabia programar em PHP, mas foi lá e aprendeu um pouco da estrutura de como funcionava o Moodle, para entender como é que eu poderia inserir aquilo dentro do código, né? Uma dificuldade bem grande do Moodle, não sei se vocês já abriram alguma vez para olhar o código, é que o banco de dados é muito complexo. Tá? A última vez que eu abri, já faz bastante tempo, o banco de dados tinha 212 tabelas. Então, é um banco de dados muito grande e a gente fica meio perdido, né? Hoje em dia deve ter bem mais tabelas porque eles vão agregando funcionalidades e aí vão também tendo que criar novas tabelas no banco de dados. Então, é uma coisa não é assim tão simples, é uma coisa complexa. Eu tenho que estudar com o tempo para poder entender como é que eu posso fazer novas ferramentas dentro desse ambiente. Ou mais simples, se eu tenho uma ferramenta fora e eu só faço um link do Moodle para essa ferramenta fora. Né? Não vou integrar ela efetivamente ao Moodle. Né? Integrar o Moodle é um pouco mais complexo. E uma coisa que a gente usa bastante também quando se trabalha com educação à distância são os chamados objetos de aprendizagem, ou Learning Objects. Eu comentei que eu tinha ido semana passada à Palmeira das Missões fazer uma palestra, na verdade foi uma palestra e uma oficina. E na oficina eu mostrei uma ferramenta para os professores lá das escolas estaduais para eles criarem objetos de aprendizagem, que é uma ferramenta chamada Ardora. Depois eu vou botar o link para vocês ali no Moodle também. Ela é bem interessante, eu posso criar exercícios, atividades de diferentes domínios, diferentes áreas, sem que eu tenha que programar. Então, tem lá palavra cruzada, quebra-cabeça, jogo de memória, Tangram, criação de gráficos, preencher lacuna, associar colunas. Então, para um professor de uma disciplina qualquer, que quer fazer uma atividade, mas ele não tem conhecimento de programação e tem pouco conhecimento de informática, ele usa uma ferramenta para construir um objeto de aprendizagem, que é um material didático digital. Então, a definição de objeto de aprendizagem é qualquer material didático digital que eu possa utilizar no ambiente virtual. Até mesmo um texto pode ser um objeto de aprendizagem. Claro que a gente pensa em alguma coisa que tenha mais interação. Né? Um jogo educacional digital, uma atividade online, um laboratório virtual.
um simulador, um ambiente de realidade virtual, isso agrega mais valor do que uma coisa que seja só um texto estático, né? Então, o que é um objeto de aprendizagem? É um componente instrucional pequeno que eu posso depois agregar. É como se eu estivesse falando de programação orientada a objetos, que eu tenho pequenos objetos, né? E o conjunto de objetos forma lá o meu programa, né? Eu vou criando novos objetos. A ideia é um pouco parecida, né? Eu tenho pequenos objetos de aprendizagem e eu posso construir um curso com vários objetos de aprendizagem, inclusive construídos em ferramentas diferentes. Eu vou agregando esses objetos dentro do meu curso. Eu vou lá e eu uso uma videoaula. Uma videoaula é um objeto de aprendizagem. Eu vou lá e coloco dentro do meu Moodle aquele objeto. Aí eu tenho um tutorial, um outro objeto de aprendizagem. Vou lá e agrego aquilo no meu curso. Eu tenho um esquema gráfico, eu tenho um mapa mental, eu tenho um jogo, eu tenho um laboratório virtual. Eu vou agregando esses diferentes objetos e construindo o meu curso. Posso usar objetos de aprendizagem que foram construídos por outras pessoas, não necessariamente que eu construí todos, né? Ou eu mesmo construo todos os meus materiais e crio o meu curso com os meus próprios objetos de aprendizagem. Então, qualquer material ou recurso digital que tenha um fim educacional, uma imagem, um gráfico, um vídeo, um som, uma ferramenta, um software educacional. Por exemplo, eu vou dar aula de língua portuguesa e hoje os alunos vão fazer uma redação. E eu vou usar um editor de texto para o aluno digitar a redação. Word, ou seja lá qual o editor de texto eu vou usar. Naquele momento, aquela ferramenta é um recurso educacional digital. Então, aquele editor é um recurso educacional digital. A redação que o aluno construir e gravar é um recurso educacional digital. Então, isso é um conceito bem amplo. Qualquer coisa que eu use na minha sala de aula virtual ou no presencial, mas trabalhando com a tecnologia, é um recurso digital que pode ser chamado, então, de um objeto de aprendizagem. E aí existem os chamados repositórios de objetos de aprendizagem, que são locais onde eu posso buscar materiais. Um exemplo é o da UFSM, que é o Manancial. O nosso Manancial tem, por exemplo, todos os nossos trabalhos de conclusão de curso. Um trabalho de conclusão de curso também é um recurso educacional digital, também posso chamar de objeto de aprendizagem. Mas tem muitas coisas que são bem mais interativas. Então, outros repositórios de objetos de aprendizagem que existem, né, no Brasil e fora do Brasil. Aqui eu trouxe 2 links para vocês, se vocês quiserem visitar. Um da URGS, que é o chamado CESTA, que é a abreviatura de Coletânea de Entidades de Suporte ao Uso de Tecnologia na Aprendizagem. Depois eles colocaram esse repositório dentro de outro, lá na URGS, que é o LUME, se não me falha a memória. O RIVED, que é a Rede Internacional Virtual de Educação. Tem um internacional chamado Merlot, MERLOT, também tem um monte de objetos de aprendizagem, e tem as ferramentas para eu construir o meu próprio objeto de aprendizagem, como é o caso que eu comentei com vocês da ferramenta Ardora, né, que é uma ferramenta que eu vou botar para vocês ali no link, no Moodle, e vou colocar também um tutorial, caso vocês queiram usar essa ferramenta. Ela é bem fácil de usar, interessante para quem quer construir um objeto de aprendizagem. Tá? Então, a ideia era falar um pouco sobre educação à distância na aula de hoje. Aqui eu deixei uma bibliografia, mas existe uma série de outras bibliografias sobre educação à distância. E eu vou fazer uma atividade ali no Moodle, onde vocês vão poder opinar sobre o trabalho à distância. Então, eu vou falar sobre educação à distância, mas vocês podem colocar um pouco da opinião de vocês do tempo do ensino remoto, quando vocês estavam em isolamento social, né, nos 2 anos que nós ficamos em isolamento social, ou podem falar um pouco do modelo híbrido, quando a gente está misturando, então, o presencial com o virtual, ou se quiserem falar especificamente da educação à distância. Eu vou deixar bem aberto ali para vocês poderem fazer as suas considerações. Né? Deixa eu parar de apresentar aqui. Ok? Alguém tem uma dúvida? Alguma dúvida da aula de hoje? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo tranquilo? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Não? Princípio, tudo ok. Então, tudo ok? Tá. Como a aula é à distância, eu faço uma aula um pouco mais curta, porque eu sei que essas aulas online, elas são bem cansativas, tá? Ela é mais cansativa que uma aula expositiva na sala de aula. Então, eu vou terminar a gravação, vou gerar o linkzinho, depois eu colocar no YouTube também, e já vou colocar a atividade para nós fazermos no Moodle, tá? Nenhuma dúvida? Ok, então? Eu vou parar a gravação, então.